Olá, meu nome é Carmen, sou da Comunidade de Vida, fiz minhas primeiras promessas em 2002. Hoje estou aqui na diaconia, trabalho na assistência missionária e vou falar para vocês um pouco sobre a missionariedade, dentro do carisma Shalom. A primeira coisa, que a missionariedade é um aspecto constitutivo do nosso carisma. Então, se a gente for pegar um pouquinho histórico, desde o início, com a inauguração da lanchonete, com a experiência da vida comunitária, que o Senhor foi colocando no coração daqueles irmãos, que Ele queria não só a lanchonete, mas também que os chamava a algo mais, Vocês já devem conhecer a história. E eles fizeram então essa experiência de vida comunitária. E ali em maio de 85, os cinco primeiros fazem as primeiras promessas na comunidade de vida. Depois, em 86, 10 novos membros ingressam na comunidade de vida e 20 membros ingressam na comunidade de aliança. Então, são ali aqueles primeiros movimentos do nascimento da comunidade, que então desde o início já o Senhor já chamava essa missionariedade, Eu vou ler aqui um parágrafozinho do que diz o Padre João nesse livro, Uma Obra Nova para um Novo Tempo, que depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele fala muita coisa assim sobre o carisma de uma maneira muito didática, muito bem explicada. Então ele diz aqui: com o nascimento da comunidade, a obra começa a crescer em ritmo mais veloz. E o Senhor fazia com que Moisés e os outros membros entendessem que ele não desejava somente uma lanchonete e uma livraria, mas desejava fazer de nós seus soldados para reconquistar, pouco a pouco, todos os espaços perdidos por causa do pecado. Então, ali já no iniciozinho da comunidade, ali pelos anos 86, depois da lanchonete, então eles entenderam que o Senhor não chamava somente a uma lanchonete e uma livraria, mas que desejava fazer de nós seus soldados para reconquistar, pouco a pouco, todos os espaços perdidos por causa do pecado. Então, talvez esse tenha sido assim, o primeiro chamado missionário que o Senhor fez à comunidade. E ali, mais ou menos nessa mesma época, talvez em 86, numa oração comunitária, ali naquele primeiro centro de evangelização, a Emir teve a visualização de Nossa Senhora, e Nossa Senhora que, entre outras coisas, nos convidava a quebrar os muros, a sair, E eles então terminaram aquela oração, tiveram outras moções e tudo mais. E aí no dia seguinte, quando eles chegaram no Shalom de novo, a pessoa responsável pela estrutura tinha derrubado todos os muros dali da casa, sem saber daquela profecia na oração comunitária. Então, a partir daí, o Moisés e a Emir, se disseram, realmente Deus quer nos falar, Deus quer nos falar algo, e através de Nossa Senhora que nos diz, quebrem os muros. E aí a Emir conta que o Moisés, assim, conversando com ela, ainda ali naquele espaçozinho do Shalom da Paz, disse, o nosso carisma é universal. E aí tudo ali, assim, naquele comecinho, tudo era muito principiante, não se sabia nem qual forma a comunidade iria tomar, mas já ali Deus colocava no coração do Moisés, o carisma é universal, E inicialmente se pensou que era universal porque englobava o homem como um todo, todo o ser do homem. Mas aí o Moisés disse, não, é universal, é para todos os povos, é para todas as nações, E a comunidade tinha sido acabada de ser fundada, não tinha nem saído daqui de Fortaleza, Mas já assim, então, desde o início, esses sinais de que o Senhor nos chama à missionariedade como carisma Shalom, a quebrar os muros, a partir em missão mesmo, Então, depois desse período, ali por volta do ano de 87, se tem início a uma campanha para aquisição da rádio,
E aí, em março de 88, é aberta a primeira casa fora de Fortaleza, em Pacajus, mas que era ainda na mesma diocese, né, também com uma rádio que se chamava Rádio do Senhor. E em 89 foi um tempo forte de renovação do apostolado entre os jovens, nasce o projeto Juventude para Jesus, se realiza o primeiro acampamento e o primeiro congresso de jovens. Então tudo isso ali naquele iniciozinho da comunidade. Aí eu vou ler para vocês um outro trechinho aqui do livro, que é muito interessante. O Padre João diz: desde o início da obra, havia missões de fim de semana que se dirigiam a diversas cidades do Brasil. Mas é somente em 91 que o Shalom abre sua primeira casa em outra diocese, em Quixadá, a 200 quilômetros de distância de Fortaleza. Dom Adélio Tomazin convida a comunidade a gerir a rádio diocesana. Então esse foi o primeiro chamado assim a sair em missão fora da diocese de Fortaleza, aqui mesmo no Ceará, na diocese de Quixadá. E quando Moisés conta dessa primeira missão da comunidade para outra diocese, ele diz que o Dom Adélio chamou ele para conversar e disse: Moisés, vem abrir uma casa na minha diocese, uma casa da comunidade, venha administrar a rádio diocesana. E aí diz que o Moisés respondeu para ele: tudo bem, Dom Adélio, eu vou rezar com o meu conselho e ver se é vontade de Deus. Aí ele conta que o Dom Adélio respondeu, Dom Adélio assim, aquele jeito italiano, aquele jeito assim vivo, respondeu para ele: Moisés, vai rezar e veja com o seu conselho se o pedido de um bispo não é sinal suficiente da vontade de Deus, E então, assim, a partir dali, sempre o Moisés levou muito em consideração o pedido dos bispos, que chamava a comunidade para suas dioceses. E a partir dali, a comunidade foi, então, tomando essa dimensão assim missionária, num sentido mais amplo. Logo depois, nesse mesmo ano, também o arcebispo de Aracaju convidou a comunidade também para administrar a rádio, fundando ali uma missão. E assim, se começaram mesmo as missões na comunidade. E aí ele diz ainda aqui: uma forte campanha interna que convidava todos ao despojamento, à simplicidade evangélica, ao abandono nas mãos do Pai, que tudo provê, aconteceu ainda em 1991, tendo sido uma oportunidade única para que a comunidade crescesse na comunhão de bens e na disponibilidade à missão. Então aí a gente já vê sendo incluídos mesmo ali no histórico da comunidade, esse sentimento de disponibilidade, de abertura à missão de cada um dos seus membros. Hoje quando nós da Comunidade de Vida e de Aliança renovamos nossas promessas, nós tem uma pergunta que diz: promete partir em missão, aonde a comunidade te enviar, a igreja te confirmar, e a gente promete, Então, mas já aí deste início, se chamava a se crescer, na disponibilidade à missão. E tudo isso passava, por um despojamento, um despojamento, uma simplicidade evangélica, um abandono nas mãos do Pai, que tudo provê. Então, eu acredito que esses são requisitos, os primeiros requisitos, assim, para que já dentro do nosso coração a gente vai se abrindo a essa disponibilidade de missão, e também levando em conta a urgência do mundo, levando em conta as tantas e tamanhas necessidades do mundo de hoje, que não nos deixa guardar para nós mesmos esse tesouro que recebemos, mas que nos leva ao contrário a anunciar, que nos leva a sair de nós mesmos, buscando dar uma experiência com Cristo, com Jesus ressuscitado ao homem de hoje. Mas, assim, falei um pouco da missionariedade dentro do carisma, mas nós sabemos que a missionariedade tem início no início da igreja, ela sempre existiu no início da igreja. Jesus mesmo, quando ressuscitado, que apareceu aos discípulos, disse: ide por todo o mundo
e anunciai o Evangelho a toda criatura, tem, né, no Evangelho de Marcos. Então esse primeiro chamado é de Jesus mesmo, é o próprio Jesus que nos convida à missão, né? O próprio Jesus que nos envia, né? Nós vemos também na passagem de João 19, né? A passagem da nossa vocação, eu vos dou a minha paz, né? E sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, realmente assim, essa missionariedade que tem a sua fonte mesmo, né, nas palavras de Jesus, que nos envia e que nos diz, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. E também ainda ali, né, no iniciozinho da igreja, né, da primeira comunidade dos primeiros cristãos, nós vemos também essa igreja missionária, né? Nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, se vocês puderem pegar, em Atos 8, Atos 8, a partir do versículo 1 mesmo. Ali depois da morte de Estevão, né? Depois do martírio de Estevão, a comunidade, é o que a gente chama, né, a diáspora, da comunidade dos primeiros cristãos. Então, em Atos 8, 1, né, diz, naquele dia rompeu contra a igreja de Jerusalém violenta perseguição. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram nas regiões da Judéia e da Samaria. Homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele solene funeral. Quanto a Saulo, devastava a igreja, penetrava nas casas e arrancava de lá homens e mulheres e os lançava na prisão. Aqueles, no entanto, que haviam sido dispersos, iam de um lugar para outro, anunciando a boa nova da palavra. Então, talvez ali, né, na primeira comunidade, né, dos primeiros cristãos, eles, né, tinham, digamos, sido obrigados a partir em missão, né, por causa da perseguição, né, uma forte perseguição daquela igreja nascente. Então, eles tiveram que partir, tiveram que sair. Mas é interessante notar que eles não simplesmente fugiram, né? Os discípulos não simplesmente fugiram da perseguição, mas saindo, o que é que eles faziam? Diz aí no versículo 4, aqueles, no entanto, que haviam sido dispersos, iam de um lugar para outro, anunciando a boa nova da palavra. Então, aqueles discípulos que no meio da dor, que no meio da perseguição, que no meio das dificuldades, tiveram talvez que deixar tantas coisas, né? Deixar seu trabalho, deixar seus amigos, seus parentes, né? Talvez tiveram que tudo deixar, né? Com dor, com sofrimento, mas o que eles fizeram? Cheios, né, ali do Espírito Santo, eles iam de lugar em lugar, anunciando a boa nova da salvação. E foi assim que a boa nova chegou até nós hoje, né? Se nós hoje conhecemos a Cristo, se nós hoje, né, temos a fé, é porque alguém partiu em missão, né, por nós. Então, já desde ali, porque aqueles primeiros, né, que tiveram que partir, não renunciaram, né, a anunciar. Ao contrário, renunciaram a si mesmos para anunciar a boa nova, né, para anunciar a salvação. E depois a gente vê também, né, com os missionários que vieram da Europa para o Brasil, né, ali os jesuítas, aqueles primeiros também, né, que enfrentaram o mar, a incerteza do mar, né, naquela época ninguém sabia nem ao certo onde ia dar, o que tinha do outro lado, né. Então aqueles, né, missionários que arriscaram as suas vidas para que o Evangelho fosse anunciado a toda criatura, né, até os confins da terra. E foi assim que o Evangelho chegou até nós hoje, né, por essa disponibilidade daqueles que primeiro partiram em missão. E nós vemos ainda em Atos 11, 19, a fundação da igreja de Antioquia, né, que ainda falando daqueles, né, da diáspora. Ele diz, entretanto, aqueles que a tormenta sobrevinda por causa de Estevão dispersara foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, sem anunciar a palavra a ninguém a não ser aos judeus. No entanto, alguns deles, originários de Chipre e de Cirene,
depois de chegarem a Antioquia, dirigiram também aos gregos a boa nova de Jesus. O Senhor os assistia de tal modo que foi grande o número dos que se voltaram para o Senhor, abraçando a fé. Então aí ainda a gente vê, esses discípulos, que foram dispersos, que saíram, anunciando a boa nova da salvação. Mas não anunciavam sozinhos, como Jesus mesmo prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então eles não anunciavam sozinhos, eles não estavam sós, mas o Senhor os assistia de tal modo que foi grande o número dos que se voltaram para o Senhor, abraçando a fé. Um pouquinho mais adiante, em Atos 13, a partir do versículo 1 também, nós vemos, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e homens encarregados do ensino, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Um dia em que eles celebravam o culto do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: reservai-me Barnabé e Saulo, em vista da obra para a qual eu os destino. Então, depois de terem jejuado e rezado, e lhes terem imposto as mãos, despediram-nos. Então aqui a gente vê o envio de Paulo, Paulo e Barnabé. E aí depois nós conhecemos em todos os Atos dos Apóstolos, todas as viagens de Paulo, as viagens apostólicas de Paulo, anunciando a boa nova, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, Então vemos aqui nessa passagem o envio mesmo, no momento em que eles estavam ali, um dia em que celebravam o culto do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, Então quem é o primeiro que envia em missão? O Espírito Santo. O Espírito Santo disse: reservai-me Barnabé e Saulo em vista da obra para a qual eu os destino. Então, depois de terem jejuado e rezado, lhe impuseram as mãos, e despediram-nos. Então, esse envio é feito pelo próprio Espírito Santo, e que nos envia a nós também, a partir da nossa abertura de coração, da nossa oração, como dizia aqui, um dia em que estavam no culto do Senhor e que jejuavam, o Espírito Santo disse. Então, a necessidade da oração, a necessidade de escutarmos de Deus, escutarmos o Senhor, que nos envia, qual o plano que o Senhor tem para nós, Nós sabemos quantas necessidades tem o mundo, quantas urgências tem o mundo. Não podemos ficar só em nós mesmos, mas temos que nos abrir àquilo que o Senhor deseja de nós, pois grandes coisas o Senhor deseja realizar nas nossas vidas e através de nós. Como ele diz aqui, em vista da obra para a qual eu os destino. Talvez o Senhor tenha uma obra para a qual Ele nos destina. E é maravilhoso poder descobrir e poder dizer sim à vontade de Deus, a essa obra que o Senhor tem para nós. E é por isso que essa obra de partir em missão é uma ação da graça, mas que deve começar hoje. Não podemos esperar só, quando um dia, quem sabe, eu for da comunidade, Deus me chamar, a comunidade de vida ou a comunidade de aliança, eu vou partir em missão. Mas é algo que precisa começar hoje, Começa no partir em missão de mim mesma, no colocar-me ao serviço dos outros, no sair de si, O sair de si, que é um movimento que abre a porta, abre as portas para um dia partir em missão. Então, o Senhor nos chama hoje a sermos missionários, como nos disse o Papa Bento XVI, Seja uma igreja missionária, ele dizia. Então, abramos os nossos corações hoje, aqui no nosso dia a dia, dando a Deus o espaço que é de Deus, na nossa oração pessoal, na nossa missa diária, dando o nosso tempo, ao Senhor, aquilo que Ele nos chama, sendo fiéis
ao que hoje Ele nos chama como obra Shalom, sendo fiéis ao Senhor, que nos ama, que tem um plano, um projeto para cada um de nós, saindo de nós mesmos. O Papa Francisco nos fala tanto da cultura do encontro, sair de nós para ir ao encontro do outro, ir ao encontro daquele que sofre, que muitas vezes está ao meu lado e eu sou indiferente, eu não reconheço, eu estou centralizado demais em mim mesma, né? Eu penso muito em mim, nas minhas necessidades, nos meus anseios, nos meus projetos, nos meus planos, nas minhas dores, nos meus sofrimentos, e eu esqueço do outro. E é a Ele, primeiramente, que o Senhor me envia. É a Ele, primeiramente, que o Senhor nos envia ao outro, né? Ao próximo, aquele que está ao meu lado. Então, essa missão, esse partir em missão, né? Sairmos de nós mesmos e ir ao encontro do outro, como esse ato cotidiano, diário, que vai nos preparando para um dia, se Deus quiser, partir em missão para onde o Senhor nos enviar, né? E o Nil pediu também para eu falar um pouco da minha experiência missionária, que é basicamente assim, eu passei muitos anos no exterior, eu morei 9 anos na França, morei 3 anos na Argélia, né? Acho que basicamente a minha experiência missionária dentro da comunidade foi fora do Brasil, né? E então ele pediu, né, que eu partilhasse um pouquinho, assim, brevemente, da minha experiência missionária mesmo, né? Então, assim, eu fui para Toulon, ali na França, em 2002, a fundação da missão, era também uma das primeiras missões, né, ali na Europa. Acho que antes de Toulon tinha talvez alguns seminaristas em Lugano, outros em Roma, a missão de Haifa, né, em Israel, que estava começando. E então Toulon é a primeira, assim, com característica mesmo de missão ali na Europa, né? Então cheguei na fundação ali sem ainda saber falar a língua, né? E assim, tudo era muito novo, tudo era uma grande novidade, né? De partir em missão, de não saber realmente, né, o que Deus esperava de mim, de não também me sentir muito capaz, né, de estar ali. Mas assim, o que eu posso dizer é que sempre é uma experiência muito rica, né? A do exterior, assim, de modo particular, você conheceu uma cultura diferente da sua, né? Você conheceu um povo que pensa diferente, né? Que age diferente, que tem outros valores, né? Que não são os seus. Conhecer um povo novo, aprender a amar aquele povo, né? Aprender a doar-se, aprender a falar a linguagem deles, não somente a linguagem, a língua em si, mas a linguagem mesmo, a linguagem do coração, né? De descobrir o que é que atrai o homem de hoje, né? A Europa é hoje o que o Papa Francisco chama, né, um dos desertos da fé, né? Aqueles países secularizados, aqueles países que abandonaram a fé, né, que não querem mais acreditar em Deus, que não querem mais acreditar em Cristo, né, que não acreditam mais na Igreja Católica. Então, aquele povo que tantas vezes é duro para acolher a palavra do Evangelho, aquele povo, né, tantas vezes racional, né, tantas vezes que buscam a felicidade, né, sem Deus, que buscam, né, uma felicidade sem Deus. Então, assim, né, foi um caminho, assim, para mim pessoalmente, um caminho de muito despojamento, de muita kenosis, né, de muitas humilhações ali, né, naquele país. O ser estrangeiro em um outro país é algo, né, quando Jesus fala na Bíblia, né, de acolher o estrangeiro, o órfão, a viúva, de sentir na pele, né, o que é realmente ser um estrangeiro. Quantas vezes, né, eles na sua racionalidade acham que a gente acredita em Deus porque somos do terceiro mundo, né? E eles não, eles têm tudo que precisam, vivem muito bem, não precisam de Deus. Como se enganam porque não são felizes plenamente, né? Se enganam porque o anseio do coração do homem é o mesmo, em todos os tempos e em todos os lugares, né? Anseia a Deus, que é só Deus que pode preencher a nossa alma, só Deus pode nos fazer verdadeiramente felizes, né? Então ali, né, no meio de tantas tentativas, né, tantas
tantas tentativas, tantas decepções, né? E recomeçar de novo, né? E nunca ter a resposta que se esperava ter, ou a resposta que aqui no Brasil se tem, né? Da obra, né? Da evangelização. Então, né? Tantas vezes assim essa oferta de vida silenciosa, de muitas vezes não colher os frutos imediatos, né? E de tantas vezes se ofertar, né? Se ofertar inteiramente, como aquela vela que queima no altar, né? Que se consome inteiramente e muitas vezes não deixa nem rastro, né? Não deixa nem, não aparece mais, mas se consome inteiramente. Então, né? Esse chamado de ali naquele mundo, né? Naquele meio, de me consumir inteiramente, na minha oferta de vida diária, né? Nesse clamor ao Espírito, pedindo criatividade, né? Pedindo parresia, pedindo mesmo os dons e os carismas do Espírito Santo para evangelizar, né? E ao mesmo tempo também ser enriquecido, né? Ser enriquecido com uma outra cultura, ser enriquecido com uma outra visão do mundo, uma visão mais ampla do mundo, uma visão mais ampla também do homem que sofre, dos sofrimentos do homem de hoje. Às vezes a gente é fechado ali no nosso mundo e parece que o nosso mundo, né, é tudo, né, que todo o universo se encerra ali no nosso mundo, né? Mas como quando a gente parte em missão, a gente descobre um outro mundo, né? Descobre que o mundo é muito mais largo do que aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Então, assim, essa abertura de horizontes que o Senhor nos dá, né, partindo em missão. Muitas vezes a gente parte para dar, né, para se dar, e tantas vezes a gente recebe, né? Como sempre é a gente que recebe mais do que o que dá, porque Deus vai agindo em nós, Deus vai nos formando, Deus vai nos podando, Deus vai nos purificando, Deus vai nos salvando, né? Tantas vezes Deus nos salva de nós mesmos, né? Quantas vezes eu mesma tive essa experiência de que Deus foi me salvando, né, de mim mesma. Deus foi me levando a viver o despojamento, a viver esse abandono nas suas mãos, viver essa kenosis mesmo diária, né? Esse sair de si para acolher o outro, para acolher o diferente, aquele que não é nem melhor nem pior do que eu, aquele que é diferente, né, de mim. Então, quanto o Senhor vai operando em nós, quantas maravilhas Ele vai fazendo em nós e certamente através de nós, porque aquela semente que é lançada, ela não é lançada em vão, né? Ela não fica perdida, mas ela traz sempre frutos. O Padre Daniel Ange dizia que nós nunca sabemos, quando estamos diante do Santíssimo em adoração, qual o alcance que aquela adoração pode ter, o que é que pode estar acontecendo em algum lugar do mundo por causa daquela nossa adoração. Então, assim, esse mistério, né? Esse mistério da missionariedade que vai além daquilo que nós imaginamos, como Santa Teresinha, por exemplo, que nunca saiu do Carmelo e é a padroeira das missões. Então, nós também somos chamados, né, a ter esse mesmo fervor, esse mesmo ardor, esse mesmo desejo de partir em missão. Santa Teresinha queria estar em todos os lugares e em todos os tempos, né, ao mesmo tempo, para poder anunciar a Cristo, né, para poder ser essa presença de Cristo no meio dos homens, no mundo de hoje, que tanto necessita, né? E aí de Toulon eu fui morar na Argélia, né? Passei 3 anos na Argélia, que é assim completamente um outro mundo, né? Um país muçulmano ali no norte da África, que é realmente um outro mundo mesmo. A evangelização lá não se pode fazer abertamente, né? Porque é um país extremamente fechado, a liberdade religiosa não existe. Então é a nossa presença ali naquele país, um país de grande combate espiritual, um país onde tudo gira em função, né, da religião, que é o Islã. Me lembro quando eu morava lá, até o final de semana era quinta e sexta, no lugar de sábado e de domingo, né? Então tudo ali realmente girava em torno da religião, que não era a minha, né, pela primeira vez. Foi a primeira vez assim que eu fui confrontada a isso, né? Que aqui no Brasil a gente nasce, a gente tem a liberdade de religião, de professar a nossa fé, e tantas vezes a gente nem dá valor a isso. Quantas vezes a gente tem tantas missas, tantas igrejas, né, tantos padres,
a liberdade mesmo de viver a nossa fé. E a gente não dá muito valor. E eu comecei a perceber isso quando eu morei na Argélia, né, de ver aquelas pessoas que nasceram ali naquela cultura, naquela religião, acreditando, né, verdadeiramente que aquela é a verdade, né, absoluta, que aquela é a única religião que salva, como eles mesmos dizem, né, e não tem a oportunidade de conhecer uma outra coisa, não tem a oportunidade de conhecer a Cristo, né? Então nasce ali, morre ali de geração em geração, sem nunca ter tido a oportunidade de receber o anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação. Então, assim, a missão na Argélia foi para mim uma experiência riquíssima, riquíssima mesmo, né? A gente chegava até os jovens muito pelo contato, muito pela amizade. Alguns padres jesuítas têm ali na Argélia bibliotecas em que os jovens vêm pegar livro emprestado ou mesmo estudar ali nas bibliotecas, porque muitas vezes nas casas, como é sempre muita gente, não encontram silêncio, né? E ali, né, naquele serviço, naquela disponibilidade, naquela conversa, se vai conhecendo, se vai, né? E eles mesmos se interrogam, mas o que é que você, né, veio do Brasil fazer aqui? E aí a gente explica, né? Não, eu, né, sou cristã, sou da Igreja Católica, né? Sou missionária, né? Estou aqui. E assim você vai podendo testemunhar a sua fé, né? Vai podendo chegar no coração, né, daquele homem que não conhece a Jesus, mesmo se é profundamente religioso. Ali na Argélia também nós tínhamos um trabalho com jovens da África Negra, África Subsaariana, como se diz, que vinham estudar ali nas universidades da Argélia, que ainda eram consideradas uma das melhores universidades da África. Então tinha jovens de todos os países, né, da Angola, do Cabo Verde, de Guiné-Bissau, do Congo, de muitos países, né, de muitos países mesmo, ali da África, e com eles a gente fazia grupos de oração, seminários de vida no Espírito Santo. Alguns eram católicos, outros eram protestantes, né? Mas muitos vinham, né? A gente fazia também um trabalho de catequese com eles. E assim a beleza de ver, né, essa universalidade do carisma em que o Moisés falava, né, naquele iniciozinho da comunidade, né, de ver o carisma ali, presente naquele continente africano, naquele mundo muçulmano, e tendo contato com tantos países ali da África, né? Então, assim, grandes mesmo riquezas, grandes, né, aqueles grandes testemunhos de pessoas que eram perseguidas, mas que viviam a sua fé. Assim, em particular, eu me lembro de um testemunho de uma pessoa que eu conheci, que era do Congo, e que na época da Guerra Civil teve que fugir porque estava sendo ameaçado de morte, né? Então fugiu ali, atravessando a floresta, atravessando o deserto, até chegar na Argélia, né? E aí, chegando na Argélia, o Estado argelino negou a ele o estatuto de refugiado político. Então ele acabou ficando na Argélia, mas clandestinamente, né? E aí ele, sim, não podia voltar para o país dele, porque estava sendo ameaçado de morte, estava sendo perseguido. Também não tinha como ir para outro país, porque estava ilegal ali na Argélia. E ali mesmo na Argélia não podia muito ficar, né? Ilegal, clandestino. Então ele tinha um pouco que se esconder, né? Se esconder da polícia e ali tentar sobreviver, né? Então ele tinha um emprego, tinha conseguido trabalhar numa construção e morava tipo na garagem daquela construção. E ao mesmo tempo, de noite, ele servia de vigia para aquela obra. Mas todo domingo de manhã ele saía, né, dali daquela garagem, que era quase assim um esconderijo, e ia para a missa na catedral. Ali em Alger, na capital, tem uma catedral muito bonita. Ele ia para a missa na catedral, 10 horas da manhã. E já era arriscado, porque, né, ele na rua, assim, sendo negro, os argelinos não são negros, né, são muçulmanos árabes, né, então já chamava atenção, a polícia já parava, né, com mais frequência,
mas ele todos os domingos ia para a missa. E o patrão dele começou a se incomodar, porque o domingo era um dia, né, normal, um dia de trabalho. E o patrão começou a se incomodar e disse para ele que se ele continuasse indo para a missa, ia ser despedido, né? Ia perder o emprego e ia ter que sair de lá da garagem. E aí ele disse, eu posso perder o emprego, mas eu não deixo de ir para a missa no domingo. Então vê assim, né, aquele testemunho de pessoas, né, que arriscam tudo pela fé. Testemunhos fortes de pessoas que dão tudo, né, que dão até o que não têm, pela fé, por poder estar ali diante de Jesus, por poder receber a Eucaristia. Né? Essa mesma pessoa conta que uma dessas vezes ele foi pego pela polícia, foram todos colocados dentro de um ônibus e a polícia levou-os até o deserto, né? Para que eles, né, fossem embora do país. E aí ele disse que ele tinha um pouquinho de dinheiro, conseguiu um guia e conseguiu voltar, mas que muitos ali que não conseguiram voltar acabaram morrendo pelo deserto, né? Muitos que ele conhecia. E ele mesmo assim continuava indo para a missa, né? No domingo. Foi despedido do emprego, arranjou uma pessoa com quem morasse. Depois, pela graça de Deus, o mesmo patrão voltou a chamá-lo, porque disse que estava tendo muito assalto ali na construção à noite, então chamou ele de novo. E aí ele ali estava, fiel ao Senhor, fiel àquela missa no domingo, né? Fiel mesmo com aquela sede de Deus, com aquele, né, desejo do Deus vivo, que é a sede que tem no coração de cada homem, de todo homem, né, que espera, que anseia a salvação, que espera a nossa resposta, né, como comunidade Shalom, como comunidade de vida, como comunidade de aliança, como obra Shalom. Essa resposta que o mundo espera, que o mundo anseia, que o mundo, mesmo tantas vezes sem saber, procura, né? Então, assim, eu termino aqui, né, essa pequena partilha, né, sobre a missionariedade, convidando, né, todos a essa abertura à missão. Tem lugares que a comunidade de vida não pode estar, ou tem lugares que a comunidade de vida não consegue atingir, né? Tem pessoas que a comunidade de vida não consegue atingir, que tantas vezes a comunidade de aliança poderia atingir, ou a obra poderia atingir, né? Tantas pessoas que vão para outros países a trabalho, trabalhando ali, ou a estudos, né? Com faculdades, com esses projetos mesmo até do governo, né? De permuta, de intercâmbio. Né? Como nós devemos buscar mais esses meios, né? Buscar esses meios para sair, buscar esses meios para ir ao encontro do homem que sofre, do homem que espera o anúncio do Evangelho, do mundo que espera o nosso sim, a nossa resposta. Então eu termino aqui com a frase de Bento XVI, né? Quando ele nos dizia, como comunidade, sejam alegres instrumentos da misericórdia de Deus. Então esse é realmente o nosso chamado, né, a missionariedade. Sejam alegres instrumentos da misericórdia de Deus. Muito obrigada. Shalom.